acho que voltou. Às vezes a conexão fica ruim e a gente vai tendo às vezes umas quedas ali, tá? Mas enfim, existe também a mentalidade de falha. Essa mentalidade de falha, ela é muito parecida com a mentalidade de escassez. A pessoa, ela sempre olha para o negativo, para os riscos. Ela não consegue ver novas oportunidades, ela evita, inclusive, novas oportunidades com medo de falhar, com medo de não dar certo, né? Não, esse negócio é muito arriscado, acho que eu não vou nem tentar porque pode dar errado. Então, o que a gente precisa é tentar desvendar, né, a virtude oposta dessa pessoa. E tem a mentalidade de submissão. A pessoa sempre aceita a vida como ela é. Ela acha que tudo vem porque tem que vir mesmo, porque é desse jeito mesmo. Eu obedeço, né? E assim, a submissão, por exemplo, a minha, hoje em dia, ela é em Deus. Eu sou submissa a Deus, né? E a submissão, não entendam como porque assim, quando fala de submissão, é como se fosse aquela mulher submissa, né? Submissa ao seu marido, que só obedece. Existe esse tipo de pessoa? Existe. Mas eu entendo a submissão como sob a missão. Sob a missão. Então assim, Deus nos deu uma missão e eu preciso cumprir. Então, se eu estou num casamento, qual é a minha missão dentro desse casamento? Eu posso escutar o meu marido e fazer como ele gostaria, ou eu posso dizer para ele, olha, desse jeito não tá legal, eu acho que a gente precisa fazer assim, 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 assim. Não é que eu estou indo contra, mas eu estou indo para a direção de que o nosso relacionamento vai ser melhor. Por quê? Porque nós temos uma missão juntos. Não adianta só eu fazer a minha parte, né? Ele também tem que fazer a dele. Então, quando a gente vem e aprende a mudar esse pensamento em relação a tudo, em relação aos negócios, em relação a relacionamentos, tudo vai ficando diferente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma mentalidade tão negativa que ela acaba me atrapalhando a abrir um negócio, a ter filhos, por exemplo. Eu não consigo engravidar, eu não consigo ter filhos. Eu tinha essa mentalidade e enquanto eu não consegui mudar essa mentalidade dentro de mim e dizer, eu sou fértil, meu corpo sabe gestar, eu consigo ter uma gestação saudável, eu vou ter o meu filho saudável, eu não consegui engravidar. Eu demorei uns 2 anos para engravidar. 1 ano e meio, aí eu perdi meu primeiro bebê, depois mais 6 meses para eu conseguir engravidar. Então, era muito a mentalidade, assim, de falha, de escassez. E será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que, sabe, eu tinha muita dúvida sobre essa questão. E antes de me casar, eu tinha muito medo de engravidar, né, antes do casamento. Então, por conta da cultura também, por conta da mentalidade para você tem que ser, né, casar primeiro para depois. Então, assim, aquela mentalidade familiar de rigidez, né, de povo do interior, que, assim, graças a Deus que eu tive essa criação, foi muito bom para mim, mas ao mesmo tempo ela me criou como se fosse um bloqueio. Então eu não posso engravidar, e aí eu não posso, me gerou uma sensação de que eu não conseguia. E aí o não posso de não ser a hora, para o eu não consigo, pode ser uma mentalidade que ela arrasta, né? Então ela do não posso arrastou para eu não consigo, e enquanto eu não conseguir mudar essa mentalidade de eu consigo, repetir, sabe? Assim, um tipo de tratamento, né, para essa neuroplasticidade é isso, é você conseguir colocar o que você deseja, né? O que você deseja realizar, o que você deseja fazer, não o que você já tem, porque o que você já tem já é da sua mentalidade. Para você transformar essa mentalidade, a gente precisa estruturar o que eu quero para ir
pensando nas possibilidades de realização daquele objetivo. Porque se eu falo, por exemplo, eu tô sem dinheiro, eu tô quebrada, eu tô isso, eu tô aquilo, as coisas parece que o universo vai conspirando a favor para que a gente realmente chegue naquele ponto, né? Para que realmente aconteça aquilo que a gente tem medo que aconteça, né? Então, assim, o que eu quero que aconteça? Então, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, a mentalidade de prosperidade, ela é você visualizar o que você gostaria que já fosse real, mas que ainda não é possível. E às vezes é humanamente impossível realizar aquilo que você quer, dentro da situação que você está hoje. Mas se você visualiza, você vislumbra aquela situação que você gostaria de estar e você exercita isso todos os dias, né, dentro da sua mente, né, e dos seus pensamentos, escreve numa agenda como que eu gostaria de estar, por exemplo, daqui 6 meses. Se eu estou triste, eu gostaria de estar muito feliz, alegre, contente com a minha família, com a minha casa, com meus filhos, com o meu cachorro, enfim, com quem você tiver. E eu gostaria de ter o saldo bancário de tanto, eu gostaria de ter... Por quê? Todas as coisas que você colocar ali no papel, você vai e ler todo dia. Você vai ler todo dia aqueles desejos, né? E eu sou capaz, eu sou forte, fortalecimento de identidade, vai sendo importante para que você consiga ter força, coragem, para realmente chegar no ponto de mudança mesmo, dessa mentalidade de acreditar que você é capaz. E todas as incapacidades humanas, elas vêm também revestidas de milagres de Deus, né? Se é impossível para a vida humana realizar determinadas coisas, né? Você vê o seu caminho e fala assim, nossa, por exemplo, um diagnóstico de uma doença muito grave, né? Assim, a maioria das pessoas não tem cura. Mas por que a minha vai ter? Porque o meu milagre Deus é que sabe se eu mereço ou não, se ele vai vir ou não para mim, para minha família, né? Então, eu preciso focar apenas no resultado positivo, porque o negativo, ele já pode ser que seja, né? Então, assim, por que eu vou pensar nele? Eu vou pensar no positivo. E aí, em Filipenses 4, versículo 8, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Entende que quanto mais a gente busca a realização, a prosperidade, as coisas boas, tudo que é amável, tudo que é querido, tudo que é bom, a gente busca isso, você está se aproximando cada vez mais de Deus, Deus estará cada vez mais com você, e aí você vai tendo cada vez mais respostas positivas dentro das coisas que você pede. Então, essa mudança de mentalidade, ela tem a ver com a nossa mudança de comportamento também, né? Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem uma tendência a ser mais procrastinadora, ser mais sedentária. Quanto mais eu sou, mais eu quero estar. Quanto mais eu faço exercício, mais eu quero fazer, porque a liberação de ocitocina, serotonina, todos os nossos hormônios de saciedade, de satisfação, eles são liberados durante o exercício. E por que não fazer cada vez mais, né? Quando a gente faz, mais a gente quer. Quanto menos a gente faz, quanto mais a gente se sabota, se boicota, mais a gente quer faltar, menos a gente quer ir. Então, existe também esse tipo de mudança de mentalidade, né? De você querer algo a ponto de falar assim, eu vou fazer acontecer, né?
O exercício físico, ele também estimula o crescimento de novas células no nosso cérebro. E essas conexões cerebrais, elas aumentam, né, através do exercício físico. Também, assim como com o aprendizado continuado. Então, por exemplo, se eu atendo, eu sou terapeuta, e eu paro de estudar, tanto as coisas que vão evoluindo eu não consigo trazer para vocês de melhora, quanto eu também vou ficando acomodada e vou ficando estabilizada dentro da minha profissão. Então, o que eu faço? Eu sempre busco um curso novo, um aprendizado novo, para a gente conseguir sempre estar aperfeiçoando, sempre estar melhorando, né? Então, essa busca de aprendizado continuado, ela também nos ajuda a modificar essa mentalidade. Você aprende uma coisa nova, você usa em várias áreas da sua vida, né? Geralmente, ela não fica só para uma área. A gente tem como também mudar a mentalidade através da meditação. Como, né? Geralmente essas práticas de meditação, elas nos levam a padrões de pensamentos positivos, né? A gente vai tentar entender, né, melhor essa situação que eu consigo realizar. Então, ela vai trazendo mentalidade positiva. Quanto mais calma eu estou também, né, através da meditação eu me acalmo, né, eu diminuo a ansiedade. Então, quanto mais calma eu estiver, melhor eu consigo estruturar os meus pensamentos, as minhas emoções, mais eu consigo me autorregular, melhor a minha inteligência emocional de acordo com a minha regulação emocional. Então, assim, é uma coisa que leva a outra, né? Então, também a gente precisa entender sobre como que eu estou levando a minha vida e o que isso está trazendo de benefício para mim. Então, se não está trazendo de benefício, eu preciso entender qual é a nova rota que eu tenho que tomar. E aí seria a mudança de mentalidade, né? Se você está tentando mudar, é sinal de que você está vendo já que tem alguma coisa errada. Outra passagem que eu gosto é Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Entendem que muitas vezes a gente tem uma mentalidade fixa e que através da permissão, né, a gente dá a permissão de ver outras possibilidades, a gente começa a receber mais, né, os ensinamentos de Deus, e aí a gente começa a viver a vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus para nós nessa vida, né? Então eu vejo também assim, ó, Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Muitas vezes a gente tem, né, uma mentalidade tão limitada e tão escassa que a gente acha que se a gente compartilhar o nosso ensinamento, que aí aqui ele fala sobre compartilhar generosamente com os outros, né, com os mais necessitados. Antes eu via isso apenas como tipo, a pessoa tá, sei lá, passando fome, vou dar a cesta básica para essa pessoa. Ajudar com prover, né, com a comida. E aí, estudando melhor, né, a Bíblia, escutando algumas pregações e algumas coisas, e estudando dentro da neurociência também, me veio o insight, né, de que esse compartilhar generosamente com os mais necessitados é o compartilhar de conhecimento, é o compartilhar de ensinamentos, é o compartilhar do que você tem. Porque tem muita gente, por exemplo, que acha que não tem nada para ensinar. Mas, por exemplo, uma senhorinha
que cresceu analfabeta ou semi-analfabeta, nem sabe direito ler receitas ou alguma coisa do tipo, mas ela tem o dom da cozinha, por exemplo. Então ela sabe cozinhar muito bem, ela tem receitas que ela foi montando e que ela foi fazendo, ou que ela aprendeu da tia, da avó, da tataravó, e que, né, aquelas receitas de família, e que ela consegue ir passando isso para frente para quem não sabe. Então, assim, é um compartilhar de conhecimentos. Outra pessoa, às vezes, sabe costurar. Aprendeu a costurar na prática mesmo, na necessidade de consertar alguma coisa. Então, essa pessoa também, ela pode compartilhar esse conhecimento. E aí, a ajuda, né, dos necessitados, a questão também de compartilhar o que você tem financeiramente, ela é muito importante, né? Ela é uma questão de que se você compartilha, mais lhe será dado, né? Quanto mais você recebe, mais você transborda, mais lhe será ofertado, né? Então, muitas vezes a gente retém o conhecimento que tem, a gente retém a quantidade, né, financeira que a gente tem, não compartilha, não ajuda, porque a gente fica numa mentalidade de escassez, que acha que vai faltar, né? Se eu compartilhar, vai faltar. E muito pelo contrário, se eu compartilhar, vai me sobrar e vai transbordar, e eu vou conseguir compartilhar mais, enfim. Vira um ciclo maravilhoso, né, de prosperidade. Então, quanto mais eu tenho, mais eu dou, mais eu tenho novamente, né? E aí, como que eu faço, Cecília, para mudar a mentalidade, né? E aí, aqui eu vou falar um pouco mais sobre a mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Reconhecer os padrões de pensamento. A gente precisa primeiro entender onde eu estou errando, né? Ou onde eu estou pensando escasso, né? Como que eu estou pensando que vai acontecer o meu futuro? E aí a gente precisa questionar as nossas percepções em relação ao futuro, em relação ao amanhã, em relação ao será que eu vou conseguir, né? Praticar a gratidão, agradecer os pequenos, isso eu falo em várias situações, né, na parte emocional, mas aí sempre que precisar eu vou trazer novamente. A questão da gratidão, ela é importantíssima para que a gente consiga reconhecer as nossas pequenas melhoras, porque imaginem vocês se eu tenho um dia muito corrido e eu não consigo entender que naquele dia eu fiz muito mais do que eu imaginei que eu ia conseguir fazer. Só que chega no final do dia, eu tenho a sensação de que eu não fiz. Nossa, eu não fiz quase nada. Mas aí você vai olhar o que você fez e colocar numa lista. Meu Deus, se você colocasse alguém para fazer o que você fez, provavelmente a outra pessoa nem daria conta, né? Por quê? Porque você se organizou, você colocou tudo, né, ali na agenda para você se lembrar de tudo que você precisava fazer, porque agora você é uma pessoa super organizada, né? Então, assim, entenda que quanto mais organização você tem no seu tempo, né, a organização realmente de otimização do tempo. Então, se eu tenho que ir no supermercado, eu já vou colocar na minha agenda que tal hora mais ou menos eu vou no supermercado e a minha lista de compras. Eu não vou esperar chegar lá no supermercado e ficar rodando de um lado para o outro pensando o que é que eu tinha que comprar aqui mesmo. Não, eu vou levar uma lista pronta, vou já vou comprar tudo que eu preciso. Sair do supermercado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para casa para guardar as compras para voltar para trabalhar? Ou eu tenho que... Entende que a gente precisa entender. Então, por exemplo, fui no supermercado à noite. Chegou, estava muito tarde, precisava pôr as crianças para dormir, por exemplo. Então, vou pôr as crianças para dormir. Amanhã de manhã eu tenho que gravar, tenho que levar os meninos na escola, arrumar um pouquinho da casa, fazer a live. Depois eu tenho que guardar as compras. Próximo passo é guardar as compras. Então, entende que eu preciso estruturar o meu dia para poder eu conseguir, no final do dia, entender e agradecer por quão produtivo eu fui. Porque senão eu não consigo identificar as coisas que eu fiz de bom naquele dia, né? Visualizar o sucesso, né? Visualizar como se você já tivesse alcançado. Tem uma... Eu não lembro agora onde que foi que eu assisti, talvez alguma palestra, não lembro bem. Mas assim, de você fazer
no PNL também, na programação neurolinguística, a gente vê muito sobre isso. Você fazer uma visualização de você na sua... como se você já estivesse naquele local que você gostaria de chegar. Então, por exemplo, eu quero, né, que daqui um ano eu esteja, sei lá, viajando para Nova York. Nunca tive vontade de ir Nova York, mas vamos lá. Foi o que veio na minha cabeça. Eu vontade de ir para Nova York, não sei o que, daqui um ano eu quero realizar o sonho de ir para Nova York. O que eu vou fazer? Eu vou criar na minha cabeça a visualização de como se eu já estivesse lá passeando pelos pontos turísticos da cidade e tal. Aí, beleza, não é uma viagem que eu quero. É uma mudança de vida mesmo, né? Eu quero estar mais saudável, fazendo atividade física todo dia, minha alimentação bem certinha na hora certa. Eu quero estar com a minha vida financeira super organizada. Eu quero estar bem sucedida, bem reconhecida, enfim. O que você quer? O que você gostaria para você? Você já visualizar como se você estivesse comemorando tudo aquilo acontecendo, sabe? Com alegria. Nossa, que bom que já aconteceu. Vocês vão ver que a sensação de fazer isso todo dia muda o seu humor. Por quê? Porque quando a gente tá, às vezes, mais ansioso, mais depressivo, a gente fica numa sensação de, ai meu Deus, ai de novo, hoje, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo. Que bom que você tem saúde para fazer isso tudo que você tem que fazer. Que bom que você dá conta de fazer isso tudo. Tem pessoas que não têm capacidade mental para fazer. Tem pessoas que não têm como se locomover para fazer, né? Graças a Deus que se você tem problemas é porque você tem coisas, né? Então assim, eu tenho um problema sério para resolver. Ok, mas por que eu tenho esse problema? Porque eu criei alguma coisa, porque eu comprei alguma coisa, porque eu estruturei alguma coisa, algum crescimento, e aí por isso eu estou com esse problema. Então, existem essas questões que a gente precisa entender que são consequências, né? E que que é vantajoso você ter, né? Desenvolver uma mentalidade de crescimento. Desenvolver essa mentalidade de cada dia estar melhor, de aprendizagem, de estruturar mesmo, né, um crescimento para você. E ficar vibrando, né, a positividade. O tempo inteiro já visualizando as coisas dando certo, tudo fluindo bem, tudo melhorando, que as coisas vão se encaminhando para a mudança dessa mentalidade e para a mudança realmente dos fatos da sua vida. Então, o que eu tinha, né, para trazer para vocês é isso. Agradeço muito a presença de todos aqui e até amanhã.